Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e na aula dessa semana nós vamos falar sobre videoanálise no ensino de física. Vamos falar aqui de algumas ferramentas novas que o professor pode estar utilizando dentro da sala de aula. Nós já discutimos um tópico anterior falando dos meios tecnológicos no ensino de física. Aqui é como se fosse um subtópico dessa grande vastidão da tecnologia aplicada na sala de aula nos dias atuais. Então, vamos direto ao ponto. Para a leitura complementar dessa temática, eu escolhi 3 artigos para a gente começar a debater. Vamos analisar o primeiro. O primeiro artigo ele vai falar sobre o estudo do movimento com o aplicativo Vida Análises, as possibilidades do estudo de lançamento de projetos. É um artigo da revista do Professor de Física de 2017. Basicamente, pessoal, é um artigo que ele vai mostrar como um aluno ou um professor pode estar utilizando a filmagem de algum movimento para fazer uma análise real. Ou seja, no caso aqui do trabalho, ele está falando sobre lançamento oblíquo. Então ele vai fazer a simulação de um lançamento oblíquo aqui. Vai ter uma câmera posicionada perpendicularmente. E aí, em cima disso, ele vai poder fazer uma análise do movimento. Então ele vai sair da parte que é apenas contas e equações e pode ver na realidade como acontece o lançamento. É claro que nesse tipo de movimento aqui não é ideal, então tem a questão das forças de atrito envolvidas, mas também tem alguns erros do programa. Vamos discutir depois. Então, basicamente, é um lançamento utilizando um fósforo, papel alumínio, e aí ele vai descrever aqui um lançamento oblíquo. E aí o celular vai gravar esse movimento. Lembrando que para fazer as videoanálises, é interessante você pegar um celular com a maior resolução possível, porque você vai trabalhar, na verdade, é quadro por quadro. Então, quanto maior for a resolução do vídeo, melhor vai ser os resultados adquiridos no simulador, no programa, no caso. Então, ele está utilizando aqui, na verdade, é um aplicativo para Android. Ele vai pegar um parâmetro de distância, ele sempre pega uns parâmetros de distância. Você pega aqui um ponto de origem do lançamento e a partir disso você vai pegar ponto a ponto onde é que está o objeto e em cima desse movimento aqui você vai fazer uma análise do movimento automaticamente. Então no caso aqui, ele vai pegar aqui a questão do eixo X, no lançamento oblíquo, a velocidade se mantém constante, porque a aceleração é apenas na vertical. Então no eixo X, a velocidade é constante, percorrendo como se fosse um movimento retilíneo uniforme, né? E aí na vertical, ele tá dando aqui, né, a equação, você pode calcular aqui ele gera aqui uma reta e vai dar o valor da reta. Em cima disso aí você pode pegar, por exemplo, a velocidade aqui. No caso aqui, no eixo vertical, vai ser movimento retilíneo uniformemente variado, né, com aceleração da gravidade. E aqui no caso da equação, a aceleração aqui é dividida por 2, então a aceleração aqui encontrada foi 12. Inclusive discute isso aí no texto. Não é um valor exato. Observe que como o vídeo lá é um vídeo muito rápido, então ele não consegue pegar direito as informações. Então é interessante quando você está utilizando aplicativos ou esses programas de simulador de vídeo, o vídeo ou tem que ter uma resolução muito boa, o objeto tem que ser bastante destacável para o computador ou o celular identificar os pontos que ele tem que marcar, ou então o experimento de movimento tem que ser lento. Quanto mais lento, melhor, porque você consegue pegar com maior precisão. Mas aqui, ó, o importante é que ele pôde fazer uma análise do movimento. Então, apesar dos valores não serem exatos, há uma análise aqui do movimento retilíneo uniformemente variado e aqui do movimento retilíneo uniforme. Vamos falar agora do outro artigo. O outro artigo ele vai falar sobre o estudo do loop. E aí ele vai utilizar um outro programa para isso. Esse aqui é um artigo da revista do Professor de Física de 2018.
Nesse aqui, ele vai com o balde cheio d'água fazer um movimento circular, sem deixar a água cair do balde aqui. Então ele vai fazer uma análise aqui, tanto da cinemática aqui, como da questão das leis de Newton. Como sempre, todos os programas ele tem que ter um eixo aqui para identificar as distâncias. No caso, ele utilizou a própria pessoa, que tem 1,65 m. Ele vai fazer uma análise teórica. E aí ele encontra os resultados. Observe que o gráfico gerado, ó, mostra a questão de você fazer uma análise do movimento retilíneo uniforme. Observe aqui no gráfico que ele vai poder fazer uma análise do movimento circular com uma ondulatória, que é bem interessante aqui. Ou então ele pegar a sequência de fotos e ver aqui, ó, a questão do movimento, bem interessante. E aí, através desses dados aqui, ele vai fazer uma análise aqui com os alunos. O terceiro e último artigo, ele vai fazer também uma videoanálise de uma roda de bicicleta. Só que ele vai utilizar o programa Tracker, que é um programa que eu vou estar utilizando na atividade avaliativa de vocês dessa semana. Então aqui ele vai fazer uma análise mais profunda, né? Não é a nível de ensino médio aqui, mas é bem simples, tá? Para vocês compreenderem bacana. Então, o principal aqui, além das partes da teórica aqui, da teoria, ele vai pegar aqui o tracker, vai colocar aqui a bicicleta, ele marcou aqui um ponto na bicicleta e fez um movimento. Ele vai poder marcar ponto a ponto aqui a questão do movimento aqui, ó, da bicicleta. E aí, em cima desse movimento da bicicleta aqui, ele pode fazer as relações do estudo do movimento circular. Então, esses 3 artigos eu vou deixar para vocês para leitura lá no Classroom. É interessante, pessoal, que vocês possam estar fazendo uma análise de vídeo aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona todo o processo. Então, para você baixar o programa do estudo aqui, você bota aqui Tracker, bota Tracker Física. Tem alguns tutoriais em algumas universidades, mas a gente vai logo baixar ele, que é nesse sitezinho aqui, né? Vou deixar também um link aqui, salvar aqui, vou deixar lá no Classroom para vocês. Aí vocês fazem o download, dependendo do sistema operacional de vocês, bem simples e rápido. E aí